Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o vosso irmão em Cristo, irmão Lucas. Para nós é mais um motivo de alegria e satisfação estar com vocês em nosso canal no YouTube da Demococa MSBC para compartilharmos com vocês a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Queridos, pela bondade de Deus, com a graça do nosso eterno Deus, chegamos à última aula deste nosso segundo trimestre do ano de 2020. Hoje estaremos estudando a lição de número 13, 28 de junho de 2020, cujo título é A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. O texto áureo se encontra em Efésios capítulo 6, o versículo 11. Eu estarei fazendo a leitura. Me acompanhe em sua revista ou na sua Bíblia, por gentileza. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Verdade prática. O uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Agora estarei fazendo a leitura bíblica em classe, que está registrada em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém. Graças a Deus. A introdução de nossa revista, da nossa lição de hoje, diz-nos o seguinte: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Pois bem, queridos, neste trimestre, pela bondade de Deus, estivemos estudando a epístola que Paulo escreveu aos Efésios. Tivemos como comentarista o pastor Douglas Batista, que nos deixou preciosos ensinos, riquíssimos comentários acerca da epístola aos Efésios. O tema deste trimestre foi a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós estudamos sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nós aprendemos aqui sobre eleição e predestinação. Aprendemos também sobre a iluminação espiritual do crente. Também aqui nós estivemos aprendendo sobre libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Ouvimos também nas nossas aulas acerca da condição dos gentios sem Deus.
Aprendemos que Cristo é nossa reconciliação com Deus. Também entendemos que somos edificados sobre o firme fundamento dos apóstolos e dos profetas. Descobrimos aqui o que se refere e significa o mistério da unidade revelado, lembram? Aprendemos sobre a intercessão aos Efésios, aprendemos sobre atributos da unidade da fé, que é humildade, mansidão e longanimidade. Aprendemos também sobre o conduto do crente em relação à sua família. E hoje, para finalizarmos este trimestre, fechando a nossa lição, estaremos aprendendo sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Pois nós, Igreja de Cristo, estamos em guerra, estamos envolvidos em uma batalha espiritual. E na aula de hoje, nós vamos demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. Também vamos apresentar este campo de batalha espiritual. Porque quando um soldado ele vai para a guerra, primeiro ele tem um preparo. Ele tem um preparo físico, ele tem um preparo psicológico, né, para ter o seu emocional preparado, ele tem um preparo técnico, tem todo um preparo antes de um soldado ser conduzido ao campo de batalha. E não bastasse o seu preparo intelectual, técnico, físico, emocional, psicológico, também ele precisa conhecer o território do inimigo, ele precisa conhecer quem é o inimigo que ele estará lutando. E é isso que nós estaremos aprendendo na lição de hoje. E também nós vamos saber, com a lição de hoje, quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente que está envolvido nesta batalha. Que o Senhor nos conceda uma boa aula. Temos 3 tópicos. O primeiro traz o seguinte título: o preparo espiritual do crente para a batalha. Primeiro ponto: fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, que está lá no versículo 10, na parte A da leitura bíblica em classe, indica que não temos poder em nós mesmos. Este excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito de Deus. Por isso, queridos, precisamos estar fortalecidos. E aqui na revista, o pastor Douglas menciona pelo menos 3 maneiras de se fortalecer no Senhor. Primeiro, precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, conforme Paulo deixou registrado no versículo 23 do capítulo 4 da epístola em questão, onde ele diz o seguinte: e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Então, a primeira maneira de se fortalecer no Senhor é a renovação da mente. Segundo, uma vida de santidade, que também no mesmo capítulo, no capítulo 4, versículo 24, Paulo ele escreveu o seguinte: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Esta é a segunda maneira de se fortalecer no Senhor. Temos também uma terceira maneira de se fortalecer no Senhor, que é ser cheio do Espírito Santo. O versículo 18 do capítulo 5, texto tão conhecido entre nós, que diz o seguinte: não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então eu preciso, antes de ir ao campo de batalha, antes de eu enfrentar, envolver-me nesta batalha espiritual, eu preciso me fortalecer no Senhor. Eu preciso ter em mente que este poder, ele não emana propriamente de mim. Este poder, ele emana de Deus. Ele vem de cima, da vertical. É de Deus que vem o poder. É de Deus que vem a capacidade. Precisamos nos fortalecer no Senhor para podermos estar envolvido nesta batalha. Segundo ponto, vigilantes em toda oração e súplica. Aqui Paulo ele enfatiza, queridos, a necessidade de uma vida cristã permeada pela oração. Não é possível entrar neste combate sem a cobertura desta preciosa arma espiritual, que é a oração.
no versículo 18, Paulo ele fala assim, ó, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, no versículo 18 do capítulo 6. O que significa? Significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Então, para um soldado que está nesta guerra, que está envolvido nesta batalha espiritual, seja individualmente como cristão, seja coletivamente como igreja, o corpo de Cristo, eu preciso estar vigilante, ter uma vida marcada, permeada pela oração e súplica no Espírito, pois o clamor, a oração, a vigilância, ela vai nos preservar das astutas ciladas do inimigo. Então, a vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. Segundo tópico, conhecendo o campo da batalha espiritual. Não podemos ir para a guerra, o soldado não vai para a peleja, para a batalha, sem antes conhecer o campo da batalha espiritual. O primeiro ponto do tópico 2 fala sobre as astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo, que está no versículo 11, indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é o diabo, Satanás, caluniador, o acusador. E ele usa alguns meios, alguns laços para poder nos atacar. Então nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Algumas das suas astúcias são, de acordo com o pastor Douglas, de acordo com as suas citações, que tem aqui pelo menos 7, extraídas totalmente da Bíblia Sagrada, uma das suas primeiras astúcias são confundir a mentira com a verdade. E ele é expert nisso. Foi isso que ele fez lá no Éden, juntamente com Eva. Confundiu a mentira com a verdade. Ele tenta fazer isso com a gente. Sua segunda astúcia é deturpar as escrituras. É aquilo que ele fez com Jesus na tentação no deserto. Terceiro, dissimular e induzir a dissimulação. Ele é perito nisso. Fazer falsos sinais, sim, falsos sinais. Fazer acusações. Lembra que ele fez isso com Jó. Sexto, semear incredulidade. É um dos papéis dele. Essas são as suas astúcias. E sétimo, promover ideologias anticristãs. E nós temos visto hoje fortemente se alastrar no nosso meio. Infelizmente, que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja. Então aqui nós vemos algumas de suas astúcias, de suas armadilhas, ou como um termo muito conhecido entre nós, as suas arapucas, ciladas, que ele tem preparado, armado contra a igreja de Cristo, contra os soldados de Cristo, para nós sermos derrotados nesta peleja, para eu não ser pego de surpresa, para nós não sermos atingidos por essas astúcias, para não cairmos nessas armadilhas, precisamos ter tudo aquilo que falamos, já tratamos no primeiro tópico. Uma vida de oração, de súplica, de vigilância, uma mente renovada, ser cheio do Espírito Santo e viver em santidade. Segundo, o conflito contra o reino das trevas. Queridos, precisamos entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, como Paulo lhe deixou bem claro aí no versículo 12 do capítulo 6. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. O que Paulo está dizendo ali, se referindo? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Paulo está dizendo o seguinte, que a nossa luta, a luta da igreja de Cristo, a minha luta, a sua luta como cristão, como servo de Deus, como soldado de Cristo, não é contra pessoas físicas. Não é uma luta física. Não é eu lutar contra o meu irmão. Não é o amado que está aí do outro lado me ouvindo lutar contra o seu irmão, contra a sua irmã. Não é este tipo de luta que nós fomos chamados. Não.
Nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, contra pessoas, mas a nossa luta, ela está travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão. Então, nessa metáfora, fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual. Então, o nosso campo de batalha da Igreja de Cristo, ele é espiritual. E ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Terceiro, as agências das potestades do ar. Queridos, assim como no reino dos céus, no reino de Deus, existe uma hierarquia, dentro da igreja existe uma hierarquia ministerial, no céu existe uma hierarquia angelical, nas empresas existem hierarquias administrativas. Também no reino das trevas também existe essa hierarquia. Querido, lá o negócio é organizado. E Paulo deixou bem claro as suas características, os seus aspectos. Olha só, primeiro, eles são poderosos. As forças do mal que marcham contra a igreja, como principados, potestades e hostes espirituais da maldade, são os primeiros aspectos, eles são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem o domínio. Segundo aspecto, eles são malignos. Não bastasse ser poderosos, também são malignos. Esses agentes, queridos, formam as hostes espirituais da maldade que Paulo se refere. Isso se refere a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. E terceiro aspecto é que eles são astutos. Eles são poderosos, são malignos. E terceiro, eles são astutos. São cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Eles são terríveis. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar, não recuar. E, sobretudo, a vencer. Pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo o principado e poder e potestade de domínio. Cristo, nosso general, o Senhor dos exércitos, ele está acima de todo domínio, de todo poder, de toda potestade. Por isso nós somos incentivados a não temer, a não recuar, a não atemorizar, porque Cristo está acima de todo o império do mal. Então o crente ele precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo e receber a vitória. Terceiro tópico da nossa lição de hoje: as armas espirituais indispensáveis ao crente. Pois nós já aprendemos como devemos comparecer a este campo de batalha, aprendemos o segundo tópico sobre o nosso inimigo, o terreno do inimigo, e agora as armas indispensáveis ao crente para enfrentar esses terríveis inimigos. Não podemos ir de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque aprendemos que eles são poderosos, são malignos, são astutos. Então, como eu devo me comparecer neste campo de batalha? Para isso, nós temos uma armadura, a armadura completa de Deus. Aqui Paulo ele usa a imagem, uma linguagem retirada do contexto militar romano, né? A expressão toda armadura, né, significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Aqui nós vemos Paulo ele usando a imagem dos soldados romanos, algo muito comum em sua época. E quais são as armas indispensáveis de defesa? No ponto 2. Primeiro, no versículo 14, Paulo ele diz no seguinte, do capítulo 6 de Efésios: estai, pois, firmes. Aí ele fala primeiro,
armadura, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Cingindo os vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. A aplicação nesse sentido faz referência à verdade da doutrina e à integridade do soldado. Então, para comparecer nesse campo de batalha, eu preciso estar com a verdade. Cristo é a verdade. Nós precisamos ter também a integridade do soldado, um caráter polido. E Paulo ele orienta-nos nisso em suas epístolas, para que o diabo não encontre brecha para nos acusar. Segunda peça desta armadura, vestido a couraça da justiça. A couraça da justiça, ela trata de uma malha, né? Esta malha, ela é impenetrável, de aço, ela protegia um dos órgãos vitais, né? Principalmente a parte do peitoral, os ombros, protegendo a região abdominal de um soldado, onde ficam os órgãos vitais do ser humano, né? Aqui se refere à justiça de Cristo e à retidão do soldado do campo de batalha. Então vão percebendo aí que não podemos, o soldado ele não pode comparecer ao campo de batalha de qualquer jeito. É perigoso, o terreno é perigoso. Terceira peça dessa armadura, versículo 15. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Aqui não se faz referência a uma sandália muito comum utilizada entre os romanos na época, mas era tipo de uma bota, né? Uma espécie de bota, confeccionada em couro, que chamava de meia bota. Ela tinha solas cravejadas para dar estabilidade para os soldados. Aqui refere-se à firmeza que o evangelho proporciona e também a prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Calçados os pés na preparação do evangelho, então, da paz. Então, quando eu como soldado, você como soldado de Cristo, vai para essa batalha, você precisa estar calçado. Calçado com o quê? Com o evangelho de Cristo. Não com o que está sendo anunciado, com o que está sendo divulgado pelas grandes mídias hoje por aí, queridos. Não, mas sim com o evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo transforma vidas. O evangelho de Cristo, a palavra da cruz, a mensagem da cruz, ela transforma vidas, ela muda história de pessoas, porque o evangelho por si só tem este poder, não precisa de enfeite, não precisa de invencionices humanas, não precisa da mão humana, da ajuda humana, para que o evangelho venha surtir o efeito esperado. O evangelho, por si só, se carrega de transformar a vida do homem. Eu, como soldado, você, como soldado, tem o papel, a incumbência de anunciar, de levar o evangelho até as demais pessoas, que ele, por si só, tem o poder de transformar a vida das pessoas. Uma outra peça da armadura do soldado. Versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé. O soldado não pode ir para a guerra sem um escudo. O escudo ele era longo, retangular, feito de madeira e couro, né? O escudo ele protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. O que são esses dardos? Esses dardos eram tipo flechas, porém às vezes com pedaços de couro, de tecidos, amarrados em suas pontas, na ponta das lanças, com algum tipo de combustível, né? Algum líquido inflamável, que eles ateavam fogo e jogavam com seus arcos até o território do inimigo. Eram dardos inflamados. Ou então, alguns, ao invés de colocar fogo desses dardos, colocavam venenos nas pontas dessas flechas, dessas lanças, para também lançar contra as pessoas. Então, o soldado com escudo, ele tinha a condição de se proteger dos dardos inflamados do maligno. Seja inflamado com algum tipo de fogo, seja
é inflamado com algum tipo de veneno. Mas o soldado que tem esse escudo, ele tem a proteção. Refere-se à fé inabalável em Deus. Quem tem esse escudo detém a eficácia das calúnias. Calúnias não fere o soldado de Cristo porque ele tem consigo o escudo da fé. Esse escudo, ele nos protege, ele nos defende. O Senhor Deus é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, bem presente na hora da angústia. E uma outra armadura, ou uma outra peça que compõe a armadura do soldado é o capacete da salvação, no versículo 17. Ele era pesado, né, resistente, fabricado em bronze, ou às vezes fabricado em ferro. O capacete ele serve de proteção para a cabeça, é óbvio, né? Porém, não apenas protegendo o crânio, mas também protegendo os ouvidos. Hoje nós precisamos ter os nossos ouvidos também protegidos. Precisamos ter a nossa mente protegida, né, dessas poluições, não poluição ambiental me refiro, mas sim essas poluições tóxicas espirituais, esses lixos que têm sido jogados, lançados contra nós hoje, tentando afetar a nossa mente. Para que a nossa mente esteja sóbria, para que a nossa mente esteja renovada, precisamos estar vestido com o capacete da salvação, que também nos protege a nossa cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. O soldado de Cristo que tem o capacete da salvação, ele tem a convicção de que Cristo está com ele. E a última arma, que é a única arma de ataque, que é a última arma desta armadura, é a espada. A única arma ofensiva. Até agora falamos de todas as armas que são defensivas. O capacete defensivo, o escudo defensivo, calçados são defensivos, a couraça da justiça, cingir os lombos, era tudo defensivo. Agora, a única arma que era ofensiva é a espada. A espada do Espírito. É a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para essa espada, né, é identificado como uma espada curta. Isso significa que o combate é pessoal e o enfrentamento ele é diário e acontece corpo a corpo. É todos os dias, querido. Constantemente estamos nessa luta. Então, esta espada, a espada do Espírito, é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada. É a espada que o soldado de Cristo usa. É a palavra de Deus, a espada do Espírito. Se eu estou envolvido na peleja, estou envolvido nessa guerra, eu preciso estar embainhado com esta espada, a espada do Espírito. Foi ela que Jesus usou para vencer o diabo na tentação do deserto. E é ela que eu e você precisamos de usar. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, pois ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e é rápida para discernir quais são os pensamentos do coração do homem. A palavra de Deus, ela é poderosa. E resumindo, chegando à conclusão de nossa última lição deste trimestre, diz-nos o seguinte: a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura o convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Aqui se encerra esta última lição deste segundo trimestre do ano de 2020. Foi um trimestre de muito aprendizado, foi um trimestre de bastante amadurecimento. Você tem a oportunidade de estar revendo todas as aulas que estão em nosso canal. Você pode estar acessando, dentro da disponibilidade do seu tempo, estar acessando todas as aulas. Se você não acompanhou desde o início, é interessante você pegar desde a primeira aula e fazer um acompanhamento de todas as aulas.
e você que esteve conosco durante todo este trimestre. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu apoio, obrigado por esse trimestre que estivemos juntos. Tenho certeza que foi de muito proveito e tivemos um enriquecimento não apenas intelectual, de conhecimento teológico, mas também espiritual. Que o Senhor Deus em Cristo continue te abençoando você e a sua família fortemente. Se revista das armaduras de Deus. Não esteja no campo de batalha desarmado, desprovido da armadura de Deus, mas se revista de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Fique aqui um forte abraço e não esqueça, compartilhe, curta, dê o seu like, deixe o seu comentário, envie o link desta aula para as demais pessoas, demais conhecidos. Seja uma bênção para os demais irmãos. Que o Senhor Deus em Cristo te abençoe ricamente. Até mais.